Olá pessoal, excelente noite. Começando hoje mais uma das nossas lives de toda quarta-feira à noite, às 8h45. A gente tem um encontro marcado, faça chuva ou faça sol, e hoje é sobre um tema super importante que muitos pais se preocupam, que é a anestesia na cirurgia de amígdala e adenoide. E hoje eu trouxe um convidado super especial, que é um médico anestesista, Dr. José Pereira. Ele que é super experiente em fazer anestesia em crianças, já fez aí centenas de anestesia em crianças, e eu vou convidar ele aqui. Deixa eu chamar ele aqui para participar. Dr. José. Foi. Deixa ele aceitar aqui. Oi, Pronto. oi. E aí? Olá, doutor José, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tava só certo. Pronto. Me localizando aqui. Se localizando. E aí, eu tava falando que você é super experiente com criança, né? É Já uma fez coisa que eu várias. gosto muito, né? Eu faço e, como eu digo, eu gosto mesmo de anestesiar. Não é fazer anestesia pediátrica. Foi uma coisa que, desde a residência, eu até fiz um opcional a mais para trabalhar com criança. E é um público, de fato, que me encanta, que eu acho muito legal, né? Então, tá aqui falando sobre anestesia pediátrica, né? No caso de Pediatra. cirurgia para amígdala, adenoide, para mim é muito bom. Pronto, hoje vamos tirar as principais dúvidas que muito pai e mãe têm essa preocupação com a anestesia, né? Se a anestesia é Isso, geral, se precisa de intubação. Eu vejo isso. muita gente com essa dúvida e também com esse medo na hora de pensar em anestesia. É, E deixa eu logo te fazer uma primeira pergunta, assim. Tá. Antes do procedimento propriamente dito da anestesia, como é que vocês fazem para avaliar a criança antes do momento da anestesia? Como é que é feita a consulta pré-anestésica? Pronto. É como toda cirurgia, nós temos que fazer aquela consulta pré-anestésica, né? E então a gente tem uma avaliação prévia da criança, né? Sempre antes da cirurgia. E a gente faz toda aquela anamnese, né, que é toda aquela história clínica do paciente, né, no caso da criança, voltada para algumas coisas específicas da anestesia, né? Então a gente questiona muito sobre a questão de alergia, se já teve cirurgias, anestesias prévias, se já teve anestesia, se já teve algum problema, alguma intercorrência com essa anestesia. A gente questiona a criança também se o nascimento, o desenvolvimento também foi normal, né? Tranquilo, se faz uso de alguma medicação e a parte dos exames pré-operatórios, né? Que a gente solicita. Sim, geralmente exame pré-operatório, você pede qual, assim, quando a criança não tem problema nenhum, não tem nenhuma doença? Então, quando é laboratórios de rotina que a gente pede, a parte de hemograma, né? Hemograma ali completo, glicemia de jejum, a parte do coagulograma, que a gente precisa ver como é que está a questão da coagulação, né, da criança, se está tudo direitinho, né, levando até em consideração que é uma cirurgia de amígdala adenoide que envolve muita manipulação de secreção, principalmente sangue, então a gente precisa, de fato, ter um coagulograma, né, bem avaliado, e a parte da função renal, que é ureia e creatinina. Aí, além disso, a gente pede um eletrocardiograma, né? Normalmente, até aí, algumas pessoas pedem raio-x, mas assim, não é uma coisa que De rotina, né? obrigatória, não, né? Geralmente eu também peço esses. É, Principalmente a parte do coagulograma, né? Tem serviço que não isso. pede, mas eu sempre peço a parte da coagulação. Né? Porque assim, quando a gente vai na literatura, tem aquela questão, né? Ah, o paciente até 40 anos, sem problema, sem comorbidade, faz até sem exame. Mas assim, isso, quando a gente vai na prática, né? A gente sempre tem a questão também, até o paciente ele vai estranhar.
E É, você, não, mas vai botar meu filho no centro cirúrgico sem pedir um exame, não sei o quê. Então acaba que na prática não fica muito assim. Então, isso. de fato, eu gosto de pedir esses aí mesmo, né? É. É super importante porque também não é uma cirurgia de emergência, né, que tá fazendo ali na correria. Isso. Então, Não, tem tempo de fazer o exame direitinho e fazer a cirurgia mais segura possível. exatamente. Em relação ao jejum, doutor José, você preconiza assim quantas horas para a cirurgia de Pronto, o amígdala e jejum. adenoide? A gente gosta de preconizar sempre, né, o jejum de 8 horas, né, para alimentos sólidos, né, o que quando a gente vai para leite, né, esses leites líquidos normais a gente bota 6 horas. Já o leite materno, né, quando é alguma criança que ainda amamenta, alguma coisa, a gente o jejum de 4 horas e para água, né, 2 horas. Que a gente fala tem café, né? Mas aí, como esse público, dificilmente as crianças bebem café. É, geralmente não bebe Então, café, né? basicamente, água, 2 horas, né, de jejum. Água, esses líquidos claros que sem resíduo nenhum, né? E sem resíduo Sem, nenhum, porque duas suco também horas. não pode. Suco que tem o resíduo da polpa aí também não Já pode. pouco. Isso, Aí teria que ser antes de 6 ou 8 horas. exatamente. Pronto. E É, assim, outra pergunta a fazer, uma dúvida das mães e uma preocupação que é muito frequente. é. Como assim, quando se descobre uma alergia de alguma medicação da anestesia na consulta pré-anestésica, o que é feito? Então, pronto, né? Quando a gente fala de alergia, normalmente a gente pergunta alergia, né? Até pensando nos medicamentos comuns, usuais do dia a dia. Então, a gente quer saber, por exemplo, se a criança tem alergia de pirona, né? Que são medicamentos que ela já teve esse contato provavelmente prévio, né? No ibuprofeno, né? Que além de analgésico, anti-inflamatório. Então, essas medicações, antibiótico, né? Às vezes são crianças que já tiveram infecção prévia, então já fizeram uso de antibióticos. Então, são esses medicamentos que a gente tem interesse em saber. Em relação à anestesia, os fármacos que a gente utiliza, normalmente não são os fármacos de rotina que os pacientes vão ter alergia, né? Então, assim, então essa preocupação, quando a gente fala, são mais em relação a esses medicamentos, antibióticos, analgésicos, medicamentos que a criança já fez, tá? Em Isso. relação ao anestésico local, os opioides, né, são medicamentos mais raros, né? Então a gente não faz assim teste alérgico para essa substância em relação da anestesia geral. Aí o que acontece? Agora a gente questiona históricos, né, de alguns medicamentos que, que já foi dentro da anestesia prévia, né? Se teve algum problema previamente em relação à anestesia. Não tendo, não tem essa preocupação, não. Ai, não tem problema nenhum, né? Entendi. E assim, agora já passando para a anestesia, para o procedimento da anestesia mesmo. A gente sabe que é uma anestesia geral, que precisa de intubação, mas assim, tem muita mãe e pai que tem dúvida em relação a como que é feita mesmo. Se é uma injeção, se é uma máscara, se é na Sim. coluna, como que é a via de administração. Pronto. É uma anestesia geral. Aí é o que eu sempre gosto de explicar nas consultas para as mães. Quando a mãe faz assim, que a gente fala, é anestesia geral, chega a dar uma angústia, uma aflição, né? Porque existe um grande medo ainda em cima da anestesia geral. Mas a primeira coisa que eu falo para a mãe é assim: a anestesia geral não é um risco para o seu filho, pelo contrário, é uma anestesia que é para proteger o seu filho, né, a sua criança. Por quê? É uma anestesia que hoje é bastante segura, tá? Então, assim, eu sempre falo que a anestesia evoluiu muito, né? Principalmente dos últimos 20 anos para cá. Os fármacos que a gente usa, né? A própria, os aparelhos, bomba de fusão,
o entendimento da farmacologia, como esse fármaco se comporta no organismo, né? Como ele é absorvido, como ele é eliminado, tempo de ação, meia-vida. Então, todos esses parâmetros são muito bem estabelecidos e a gente consegue fazer uma anestesia que é muito previsível. Então, e os itens de segurança também, cada vez mais presentes e melhores, tá bom? Então, a anestesia geral, ela é uma anestesia que vai trazer a segurança para o paciente. Essa é a primeira coisa que eu falo. E, e a gente, como a gente falou já antes, é uma cirurgia que envolve muita secreção. Então, essa intubação tem por objetivo também proteger a via aérea da criança, né? Para que evitar que bronco aspire aquelas secreções, como sangue, saliva, né? Então, aquela intubação que é feita é uma intubação em segurança para proteger a criança, né? Então, assim, então não se preocupe tanto quando fala anestesia geral. A anestesia geral hoje é uma coisa bem segura, tá bom? E que a gente consegue garantir uma cirurgia bastante tranquila até para, né, você que é cirurgião que vai operar, fica muito mais confortável, né, quando a criança está ali sob anestesia geral, né? Sim, e tem também, antigamente, quando não fazia anestesia geral na cirurgia de amígdala, era muito pior. Fazia aquelas a cirurgia assim, sem anestesia, ou então era anestesia local. E Sim, aí a pessoa às vezes ficava até meio acordada, assim, o que trazia isso, bem mais desconforto e falta de segurança no procedimento mesmo total. sem intubação. Então, hoje em dia é super mais seguro, que a gente fica com aquele medo de anestesia geral, mas assim, a criança fica anestesiada ali aproximadamente 1 hora e depois acorda. Quando vai Isso, retirar o tubo também, a criança já está mais ou menos acordada, já está bem acordadinha e isso, já sai do centro cirúrgico já acordada, né? Não precisa exatamente. ficar muito tempo entubada, nem muito tempo anestesiada, aproximadamente ali 1 hora, Isso. né? O que deu bastante segurança para o procedimento e assim foi uma evolução histórica para a cirurgia de amígdala, É que uma foi a luz. intubação e a anestesia geral. Anestesia geral. E hoje você vê que, assim, e ela, como eu digo, ela é tão previsível que normalmente ali, né, quando vocês estão terminando a cirurgia, que vocês falam, não, eu só estou na hemostasia, né, que é a parte ali de contenção para ver se está sangrando, onde operou, Sim, e aí vocês falam, está na hemostasia. Então, nessa hora, a gente já começa a reverter algumas coisas, já desliga alguns medicamentos que às vezes estão em infusão ali, e não demora, às vezes, mais do que 5 minutos, às vezes, quando termina a cirurgia, para a gente até estubar uma criança em segurança, né? Então, sim, isso tudo a gente deve à evolução da farmacologia mesmo e da anestesia como um todo. com certeza. E uma outra pergunta também, agora mudando um pouco de assunto, em relação assim, se a criança estiver gripada no dia, mesmo que for uma gripe leve, algum sintoma, alguma tossezinha, ou espirro, ou tiver uma febre, isso pode adiar a cirurgia? E quais são as condições que pode adiar a cirurgia no dia? Pronto. É uma grande questão que a gente sempre fala e às vezes acontece. Quando chega no dia para operar, ainda mais são crianças que têm infecções de via aérea recorrente. Então, às vezes, a cirurgia está marcada para na semana e naquela semana a criança gripa novamente. E aí vem aquela coisa, e agora o que que a gente vai fazer? Nós suspendemos né, aquele procedimento nessa semana que a criança está com sintomas gripais, né? Criança que está com bastante tosse, é, e é hipersecretiva, né? Com febre, a gente precisa adiar esse procedimento, né? Por quê? Porque nesse momento a via aérea da criança ela fica muito hiperreativa. Então Hum, a chance de um laringoespasmo fica muito grande, né? Então você aumenta o risco, aumenta a incidência de laringoespasmo. E aí você pode aumentar um risco cirúrgico desnecessário para uma cirurgia que é letiva. Então, isso. qual a conduta que a gente faz? Normalmente a gente suspende, espera 15 dias, né?
para poder estar fazendo a cirurgia dessa criança. Lógico que durante esses 15 dias a criança vai ser acompanhada. Então, essas infecções não vão, normalmente vão se estender ali de depende do que seja também, mas vamos botar assim de 3 a 5 dias ou de até 7, 10 dias que sejam. Então você tem esse limite de segurança. Aí, quando está, a gente adia logo assim para 15 dias, mas lógico que a gente vai conversar com o pai, com a mãe, como é que tá, se foi uma infecção que usou antibiótico ou não, se melhorou os sintomas, né? Às vezes melhorou, às vezes eu tô até com a criança que eu vou fazer essa semana, e a mãe até disse que estava com um pouquinho de tosse, mas já é uma tosse seca, então a criança já vem em evolução. Então, você agora já está um momento que já dá para fazer essa cirurgia, entendeu? Então, tem essa questão. Então, a grande preocupação é isso, porque a via aérea fica muito hiperreativa e a gente fica muito preocupado com a questão do laringoespasmo, né? Que é Sim. uma intercorrência que pode acontecer e que pode aumentar ali o risco, né? Tanto anestésico como cirúrgico, né? Pela via aérea da criança está muito reativa, então às vezes qualquer coisa que triscar ali nas cordas vocais ali pode fazer um fechamento ali da glote, né? Impedindo a passagem de ar. E aí isso leva ao quê? Uma diminuição da saturação de oxigênio, uma hipoxemia, e que às vezes você precisa de condutas rápidas, né? Para que a criança não venha a ter alguma complicação. Isso. Então, então a gente, por isso que a gente adia, né? A cirurgia quando a criança gripa, né? Com certeza. Esperar aí uns 15 dias também a gente reavalia se a criança tá tudo bem, se já melhorou dos sintomas gripais. Até porque não tem essa emergência assim de fazer a cirurgia. A gente só faz mesmo quando tá tudo ok, até para ter a cirurgia mais segura possível. Então, quando essa criança Exatamente. não apresenta sintomas gripais, tá tudo bem com a criança, é uma cirurgia que é relativamente simples e que a anestesia também, a recuperação anestésica também é relativamente simples, mas tudo Isso, tem que estar em ordem com a criança, sem febre, sem isso, infecção, sem secreção, exatamente. certo? E assim estamos próximos ao fim. E deixa eu te perguntar, você tem aí alguma dica para os pais que ficam preocupados com as crianças no dia da cirurgia? O que é que pode fazer para eles se sentirem mais tranquilos? É um negócio interessante, né? Que eu digo assim, ó, trabalhar com criança envolve um preparo muito grande que começa de casa, né? E eu digo isso porque é tanto que às vezes tem crianças que eu vou fazer algum tipo de procedimento em criança, que às vezes até é extra-hospitalar. Eu sempre digo, eu gosto de fazer uma consulta porque eu quero observar o comportamento dos pais com relação à criança. Porque quando o pai consegue trabalhar bem em cima da criança, olha, filho, essa cirurgia vai ser uma cirurgia que é para o seu bem, para você melhorar. E aí a criança vai começar a perguntar, doutor, pai, mas vai me furar? Não, é um doutor, é o tio lá, ele é muito gente boa, ele vai cuidar de você, ele não vai fazer nada para te machucar. Então, todo esse preparo, né, que parece simples, mas tem uma diferença absurda de uma criança que é bem preparada em casa, né, de uma criança que não é bem preparada. A criança que não é bem preparada, você já percebe, ela já chega com aquele medo, e qualquer gatilho que vai acontecendo ali, qualquer coisa que antecede no centro cirúrgico, qualquer gatilho, ela já começa a descontrolar. Então, eu digo que o preparo dos pais é muito importante, tá? É normal a criança ter medo, não estou dizendo também que só porque o pai preparou que a criança também vai chegar lá dando risada, não é isso. Mas todo esse conceito que você implanta ali na criança, isso faz uma diferença, assim, naqueles momentos que a criança vai chegar. Ao momento que chegou no hospital, eu também defendo a tecla que os profissionais que atendam, certo? Tem que ser profissionais também que gostam de criança, tá? Eu brinco, tem até colegas às vezes que nem gostam de trabalhar com criança.
E eu respeito e eu acho isso interessante até a pessoa até às vezes dizer, porque você trabalhar com criança, você tem que ter ali um cuidado, você tem que ter, né, aquela paciência Paciência. também, né? Você tem que ter uma paciência, né? Às vezes tem criança que, às vezes, quando a gente vai pegar um acesso, às vezes, ou então, às vezes, a criança tem com dificuldade para entrar no centro cirúrgico e não quer, esperneando, a gente pode lançar a mão de alguns medicamentos que a gente tem na anestesia, né? E medicamento que a gente faz intramuscular, com aquela agulhinha de insulina, não dói, faz ali um pouquinho, rapidamente a criança vai adormecer e a gente consegue manipular ela mais fácil. Mas eu digo assim que eu acho que o trabalho da equipe do anestesista aí nesse caso tem que ir além dessa questão só farmacológica. Porque não pode ser uma coisa mecânica, né? Ali uma criança. Eu posso chegar ali, não faz mal nenhum, lógico. Mas eu gosto de chegar e às vezes trabalhar. Teve uma criança que eu ia fazer a medicação, mas a mãe tinha trabalhado legal em cima dela, conversou. E aí eu conversei, e aí disse, ó, eu vou pegar esse acesso seu. Ela, não, aí ela falou, pode funcionar? Eu disse, posso funcionar? Ela disse, pode. Aí eu disse, eu vou devagarzinho aqui e tal. E aí a coisa aconteceu. Então, acho que o trabalho da equipe, né, desde a enfermagem também, todo mundo, os técnicos, todo mundo que vai recepcionar essa criança, tem que entrar naquele clima mesmo, sabe? Aí eu gosto, às vezes o pessoal enche uma bexigazinha, faz com a luva e tal. Tudo isso você vai, né, criando um ambiente mais favorável para a criança. Então, quando ela entra ali no centro cirúrgico, ela já entra mais confortável, né? Então, o preparo da equipe, preparo dos pais, preparo da equipe que vai trabalhar, eu acho que isso faz uma grande diferença também. Com certeza. E a equipe tem que ter o jeitinho, né? O Tem que ter o jeitinho, a jeitinho. paciência. Então, assim, não é tão rápido como o adulto, como lidar com o adulto, é tudo mais demorado. Mas Isso. sempre tem que ser aquela equipe unida para ter o jeitinho com a criança e tornar aquela experiência que pode ser traumática ali, né? De estar no ambiente hospitalar, no ambiente de cirurgia, para fazer tudo mais leve e mais acolhedor para a criança. Exatamente. Tudo leve, mas acolhedor. É. E ter paciência, né? Às vezes tem alguns casos de alguns pais, às vezes, que até entram no centro cirúrgico, né? Depende muito Sim. não sei também assim a funda, como é que funciona a norma hospitalar de cada um, mas tem alguns pacientes, principalmente alguns pacientes que às vezes especiais, com alguns problemas comportamentais, que de fato a presença do pai ela é importante. Porque, como eu disse, não adianta a gente trazer a criança ali na marra, esperneando e É. carregando. Isso fica até um pouco desumano, né? E também não precisa ser aquela coisa automática, já faz um medicamento ali na porta e deixa o pai do outro lado chorando e traz a criança. Eu acho que o procedimento ele não deve ser assim, né? O procedimento ele tem que ser ocorrer da forma mais natural possível. Então, alguns casos, alguns pais entram, né? Para mim não tem problema. Aí entram assim, até aquele momento da gente induzir a criança, quando ela adormeceu, aí também eu prefiro que aí depois o pai saia. Porque às vezes a gente vai fazer intubação, e são coisas, procedimentos médicos que às vezes eles não entendem e aí acabam ficando meio apreensivos, né? Compreensivos. Por não conhecer. Então, ali depois que a criança adormeceu, normalmente a gente fala, né? A própria enfermeira já conduz o pai, ó, o pai ou mãe, tá tranquilo, viu? Agora pode ficar É, tranquilo que já tá agora dormindo, já já tá tá dormindo. calmo, já tá É, tranquilo. exatamente. É verdade. Vamos agora para tirar as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Joyce perguntou aqui: Olá, doutor, boa noite. Eu gostaria de saber com quantas horas sai o efeito da anestesia na criança? Pronto. Vamos lá. Sai o efeito no sentido, primeiramente, do despertar. Em relação ao despertar, normalmente vamos botar ali entre 5 a 10 minutos, é o tempo que a gente consegue já estubar uma criança. Quando a gente vai estubar, que é retirar esse tubo, que a gente arrebentou a anestesia geral, a gente quer o quê? Que a criança já consiga ter uma abertura ocular, né, abertura do olho espontânea, né?
e que a criança já esteja respirando também espontaneamente, tá? Como a gente está falando de cirurgia de amígdala, também assim, depende. Às vezes eu gosto muito de deixar já em espontâneo, ou seja, eu já deixo a criança já respirando por conta própria. Mas se você não tiver feito nessa técnica, então você reverte esses medicamentos para que a criança esteja respirando por conta própria e abrindo o olho espontaneamente, né? Quando ela também se estuba, que ela já chora ali, então a via aérea já está preservada, então você fica mais tranquilo. Então, em relação a esse despertar, entre 5 a 10 minutos que ele está estubando, a criança já está bem. Lógico que ali alguns fármacos ainda vão ser metabolizados, tá? Cada um com a sua respectiva meia-vida, mas assim, esses metabólitos dos fármacos que a gente normalmente trabalha não são metabólitos ativos. Então, a criança, apesar de ter algum resquício de fármaco ali, já em menor concentração, ou metabólitos que não são ativos, então é só o tempo de ser excretado. Mas, assim, então esse fármaco já não está agindo mais. Então, assim, em relação ao despertar mesmo, como eu falei, entre 5 a 10 minutos, né? Para acordar, Normalmente né? eu já mando a criança bem. Porque aí vai variar muito da técnica e como cada um trabalha. Normalmente os pacientes, né? Quem está falando também de cirurgia de amígdala e adenoide. As crianças que normalmente eu estubo e eu mando para o CRPA ali, que é a recuperação pós-anestésica, eu já mando já acordada, tá? Aí é lógico que ela vai ficar, pode ficar um pouquinho sonolenta ali, um pouquinho. Aí a mãe já fica ali do lado. Mas num prazo aí de a cada 30 minutos aí, 30 minutos, depois mais 30 minutos e uma hora, a criança já está bem esperta. Ela vai tirar um soninho depois da cirurgia, né? Vai Isso. acordar, vai ter esse momento de respirar e de chorar também, que chora um Chorar. pouquinho, mas depois ela vai dormir um pouquinho também, Eu sem brinco dor. que eu brinco que antes eu não gosto da criança chorando, não, até porque fica aumentando a secreção ali. Mas na hora que eu estubo, eu disse que aquele choro da criança é um choro bom, né? Porque é a hora que a gente sabe assim, não, agora a via aérea aqui tá preservada, as cordas vocais aí, É, todo vapor. já chorou, então já tá bem. É, foi, como diz, como o pessoal brinca, chorou, tossiu, tá salva, né? Verdade. Deixa eu ver outra dúvida aqui. Karine mandou: Olá, doutora. Meu filho vai fazer cirurgia no sábado. No mesmo dia estamos liberados ou tem que ficar no hospital? Depende. Se tiver tudo bem, tudo ok. Aí, se ele operar de manhã, de tarde, aí o médico o otorrino vai avaliar. Se tiver tudo ok, pode ser liberado. Agora também tem criança que mora em outra cidade, né? Eu prefiro deixar internado 24 horas no hospital. Para os meus pacientes, eu prefiro deixar internado 24 horas, porque também fica um tempo com medicação na veia, fica ali mais Isso. cuidadinho, mais seguro no hospital, principalmente se for de outra cidade. Mas existem vários médicos que dão alta no mesmo dia também. Doutora, boa noite. Depois da cirurgia, quanto tempo ele fica no centro cirúrgico? Joyce falou aqui. Fica depois da cirurgia, a cirurgia é geralmente 1 hora e 15. Aí depois tem esse processo todo de acordar, mais uns 20 minutos, uns 20 a 30 minutos, 1 hora e meia no total, Isso, por aí, no centro cirúrgico em si. 1 hora e meia, viu? Nada assim demais, não, o tempo. Então acabamos as dúvidas. Vocês que tiverem mais dúvidas podem me mandar no direct, no privado. Eu faço questão de responder para vocês, respondo por áudio, tá? E agradecer ao doutor José Pereira, que ele é um anestesista, assim, super experiente nessa parte infantil. Já fiz uma cirurgia com ele uma vez e percebi que ele tem todo esse jeito com criança, toda essa paciência e esse alto astral também, né? Esse alto astral que deixa a parte mais leve até para criança. eu Obrigada, doutor agradeço. José. Eu que agradeço muito, viu, a oportunidade. Um prazer aqui estar compartilhando um pouquinho da minha experiência, né?
E como você mesmo falou, é uma coisa que de fato eu gosto muito, né? Então foi muito bom para mim também aqui estar participando. Pronto, espero que volte mais vezes também. Vou chamar depois. Ah, como só chamar. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a vocês também, gente, pela audiência. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Envie essa live para quem precisa, para criança que tem inflamação de garganta recorrente, criança que ronca, ou também adulto também que tem inflamação recorrente de garganta e que tem dúvida da parte da anestesia, certo? Vai ficar salvo aqui no feed do meu perfil. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada, José. De Até. nada, Tchau, tchau, tchau. tchau.